Fala, meus jovens, que é o meu trader aqui. Bora para mais um fechamento de semana? Semana foi muito boa, tá? Do ponto de vista de disciplina. A gente conseguiu fazer quase R$ 1.000 aí de lucro, operando com a mão levíssima, dois contratinhos na média. Então eu sigo, obviamente, estudando, revendo meu diário de trade, revendo meu plano, minhas estratégias, fazendo replays, mas com o sentimento de dever cumprido de que a semana foi muito melhor do que a semana anterior, tá? Para quem não me conhece, diariamente eu posto o diário de trade, minhas operações, as conduções e o racional técnico por trás de cada decisão. Obviamente, eu sou um trader iniciante, então tenho muito a aprender, mas já me considero como um vencedor por estar aqui, engajado e decidido a vencer nesse mercado que apenas uma fatia mínima consegue vencer e superar os desafios que acontecem ao longo da trajetória. Bom, sem mais delongas, vamos para o relatório de performance, trazer aqui para vocês. Hoje eu não fiz nenhuma operação, tá pessoal? Tirei o dia de folga, aproveitei para ficar com a família e não fiz nenhuma operação, até para não estragar a semana, né? Bom, relatório completo aqui, como gosto de mostrar para vocês. Evolução patrimonial bacana, tá? Eu estou operando pela minha mesa da Euroinvest, beleza? Aqui é uma conta ainda do simulador remunerado. Para quem não lembra, no processo de avaliação, eu contratei o plano sênior da Euroinvest, que tinha a possibilidade de operar até 35 mini contratos. Esses 35 mini contratos era muito além da minha capacidade, o que deixou eu um pouco exposto e fazendo preço médio, fazendo alavancagem quando não deveria, tomando decisões mais emocionais para conseguir aquele resultado da mesa, para a meta de aprovação, que a meta era de R$ 5.000. E quando eu recebi o acesso para o simulador remunerado, eu mudei a estratégia e decidi operar a mão mínima, ou seja, uma mão mínima que eu consiga fazer parcial, ou seja, dois contratos. E eu venho fazendo isso. E pasmem, o resultado veio, pessoal. Não precisa de se alavancar, não precisa de muita exposição, precisa de um plano consistente, de uma estratégia, obviamente, uma técnica que seja validada, mas de um gerenciamento de risco. E é isso que eu vou mostrar para vocês como está sendo o meu gerenciamento de risco e como eu estou conseguindo me desenvolver e conseguir superar medos e vícios que me sabotavam ao longo de todo esse processo, principalmente quando eu estava na conta real, beleza? Então esse desafio da mesa proprietária vem me ajudando nessa questão. Não fico mais apegado muito à grana que eu posso perder em relação à grana que eu tenho algum boleto, algum compromisso familiar, mas de certa forma eu tenho um conforto de que eu estou operando com a mão bem leve em relação ao potencial de margem que a mesa proprietária me fornece. Então é bacana ver esse resultado trabalhando com tanto o resultado com pouco esforço em relação à alavancagem, beleza? Bom, dito isso, relatório de performance aqui. Evolução patrimonial, tivemos alguns dias de loss, tranquilo, porque os dias de loss foram dentro do GR. Vou mostrar mais rapidamente para vocês daqui a pouco na planilha. Minha exposição negativa no índice não pode ser superior a 150. Acima de 150 pontos de exposição negativa, ou seja, de main, eu considero como um dia de fúria já, porque eu saí do meu gerenciamento de risco. Então eu tive aqui no dia 26/8 uma operação que eu tirei o stop e alonguei e deu menos 407 pontos aí. Depois desenvolveu 402. Foi uma relação de 1 para 1, mas é fora do meu operacional. Eu considero como um dia de fúria aqui. Embora eu tenha tido um resultado satisfatório de R$ 170, é um dia que eu não deveria ter movido stop. Era melhor aceitar o stop dentro do GR, ou seja, de 150 pontos, e procurar uma nova entrada, beleza? Os outros dias foram muito bons. No dólar, também tive um dia que eu fiquei com 9 pontos de posição negativa. Isso é ruim, porque quando foi para frente, a operação andou a meu favor, ela andou só 4 pontos e meio. Então eu tive uma exposição quase de 2 para 1 em relação ao meu risco, em relação ao meu ganho, o que no longo prazo não se sustenta. Então eu sempre busco até 5 pontos de stop, ou seja, de exposição negativa no dólar, ou até 150, 200 pontos no índice. 200 pontos já é demais, tá? Porque eu busco o movimento sempre na raiz ali da impulsão, ok? Acho que de destaques para essa semana foram esses. E, e aí, acho que a parte mais importante também é a relação do resumo aqui da performance, né?
Então a gente teve um lucro bruto aqui de 1.295, com prejuízo de 350, então um fator risco-retorno muito positivo, né? Quase de 3 aqui em relação ao que a gente das operações perdedoras e vencedoras, quando a gente olha do global, é quase uma relação lucro-retorno de 4, né? 4 vezes aí o risco-retorno. Então é bacana de ver essa evolução. O percentual de operações já melhorou. Então a primeira semana eu estava com menos de 30%, porque eu comecei na quarta, na quinta, na sexta passada com uma sequência de loss, até pegar o jeito ali, a confiança, né, de retomar a operar na mesa. E agora a semana já veio melhor. Os custos, obviamente, da plataforma, da mesa estão aqui já descontando. Então, e eu fiquei 21 minutos nas operações vencedoras e nas perdedoras 13 minutos. É legal esse balanceamento porque quando está perdendo, eu perco mais rápido do que quando está ganhando. Quando está ganhando, eu estico mais as operações para pegar alvos mais longos. Então, esse é um fator que é decisivo para o meu operacional e para a minha avaliação de performance. Fechado? Bom, no geral, foi isso. Quando a gente olha o gráfico de operações também, né, as operações elas tiveram, as verdinhas foram muito melhores do que as vermelhinhas, então eu tive um, um resultado até melhor. E agora eu queria mostrar para vocês a planilha, o diário de trade, que é o diário que eu faço como minha psicoterapeuta, onde eu coloco todas as minhas anotações, né? Eu sempre anoto aqui as entradas, o motivo de entrada, o motivo de saída e minhas estratégias. Tem tudo aqui e os valores que aconteceu, por que eu entrei, por que eu saí, enfim, tem tudo aqui. E aí, uma coisa legal que é o seguinte, as estatísticas, o resultado ele fica bem semelhante, né? Então, se for olhar as estratégias aqui, as estatísticas estão bem parecidas com a do Profit, quando eu pego o mensal acumulado. E aqui, o resultado por estratégia. Eu tenho algumas estratégias que eu utilizo, e a estratégia de indisciplina, ela tá no top 1. Então isso não me deixa feliz, né? Porque eu fiz grana, só que às vezes eu fiz grana deixando o stop voltar, ou movendo stop, ou fazendo um aumento de posição que não deveria, ou pegando no meio do movimento que não deveria. Então tudo isso eu coloco como indisciplina. Mesmo sendo gain, eu considero indisciplina. Agora, exemplo, há um pullback na retração de Fibo, que para quem não sabe o que é isso, a operação do dólar. Eu gravei um vídeo no canal explicando como foi a operação do dólar de ontem, que eu peguei 40 pontos. Ali é um clássico pullback na retração de Fibo que eu opero. O mercado foi, aguardei a retração, estava calçado pela VWAP, calçado pela região importante, tomei a compra e fui para o alvo. Essa é uma estratégia que funciona bem para mim. Uma outra estratégia que funciona bem é a extremidade de canal. Então está lateralizado, está formando uma bandeira, uma LTA, uma LTB, enfim. Eu gosto de operar as extremidades e funciona muito bem. As correlações de abertura, estou operando pouco, mas funciona bem também. E lateralização, como eu falei. Tem algumas outras aqui que eu não utilizei ainda, mas tem. E tem algumas que eu deixei para trás que eu não vou usar tanto, que seriam de volta para VWAP, né, que eu chamo de volta para casa, quando está muito afastado da VWAP, eu não utilizei ainda. E exaustão, trap, eu gosto de utilizar, mas eu não tive tantas oportunidades para utilizar essa estratégia. Então, para essa semana, basicamente o que eu faço é esse apanhadão do meu relatório de performance do Profit, do meu diário de trade e um compilado do que eu fiz de bom ou do que eu fiz de errado. Em conjunto, eu já revejo todos aqueles comentários que eu deixo na planilha para ver se teve algum fator emocional que eu poderia ter evitado ou gerenciado melhor. E isso me ajuda bastante na evolução. Então, se você chegou até aqui, não deixe de deixar aquele like, comentar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a agregar conhecimento para quem está querendo aprender, um trader iniciante como eu. E sem dúvida, nós vamos trocar ideias aqui nos comentários e vamos nos ajudar aí, seja com questões técnicas, questões comportamentais, ou até questão de engajamento. Fechado? Tamo junto, valeu, abraço, até a próxima semana, que será uma semana excelente. Mês de setembro vai iniciar, a gente tem tudo para dar certo nesse mercado, a gente só precisa ter disciplina e não fugir das regras que nós pré-estabelecemos, ok?
Então, anotem as regras, revejam as regras, aproveitem o final de semana para dar aquela resfriada na cabeça, dar aquela reconectada com a família, reconectada com os princípios e valores que vocês princípios e valores que vocês têm aí mais enraizado, para que segunda-feira vocês consigam operar de forma tranquila, de forma harmônica, de forma bem técnica e com muita responsabilidade. Tamo junto, valeu, abraço.